Cumprimento a todos os nossos preclaros participantes de mais um encontro do Instituto dos Magistrados do Brasil. Hoje nós estaremos tratando de um tema que tem fervilhado em Brasília e em todo o Brasil, visto que tem alcançado, quanto à inelegibilidade, muitos profissionais, dentre os quais membros do Poder Judiciário. E, para falar sobre o assunto, nós convidamos 3 especialistas mesmo, né? Nós estamos tratando hoje de um tema relevante, está em aprovação no nosso Congresso Nacional o novo Código Eleitoral, com mais de 800 artigos e com algumas polêmicas e algumas novidades. Para proferir sua palestra, nós convidamos o desembargador Thompson Flores, que foi membro do Ministério Público Federal. Em junho de 2001, tomou posse como desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na vaga destinada ao Ministério Público Federal, e no Tribunal Regional Federal exerceu, entre outros, o cargo de diretor da Escola da Magistratura do Tribunal, também a vice-presidência e a presidência daquele tribunal. Atualmente integra a 8ª turma do Regional, que julga matéria penal, inclusive de processos relativos à Operação Lava Jato. Foi membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no biênio 19-21, tendo seu mandato encerrado há poucos meses. Possui várias condecorações, é autor de mais de 100 artigos publicados em revistas especializadas. Atualmente é o diretor do Museu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, criado na sua presidência no biênio 2017-2019. Essa é apenas uma amostra do seu currículo, visto que o currículo é efetivamente bastante alentado. Também está conosco o nosso querido desembargador Armínio Rosa, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente e presidente daquele tribunal que marca no cenário brasileiro pela sua autonomia, pela sua independência, pelo seu avanço, pelas ideias que defende, ideias essas que, algum tempo depois, vêm se tornar efetivas e, eu diria, que vêm a consolidar os posicionamentos adotados pelos membros daquele tribunal. Atualmente é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, né, também um tribunal pioneiro, e lecionou o processo civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em cursos de especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, também foi professor nas escolas do Ministério Público e da magistratura daquele estado, dentre outras. Também esse currículo apresentado aos senhores é apenas um pálido esboço de um currículo que é muito amplo, e nós agradecemos muito também ao desembargador Armínio Rosa por ele ter atendido ao convite do Instituto dos Magistrados do Brasil para nos falar a respeito de um tema que é do seu conhecimento. E teremos também o nosso querido colega aqui do Rio de Janeiro, desembargador Marcos Antônio de Souza Faver. Desembargador Faver foi presidente do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi desembargador aqui durante muitos anos, é natural de Miracema, ele não me colocou isso no currículo que ele mandou para mim, mas, com certeza, o orgulho dele é ser um cidadão miracemense, né? Foi, quando presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, também presidente do Colégio de Presidentes de Tribunais. Foi conselheiro do CNJ na sua fase inicial, né? Um conselho que tem exercido uma atividade de grande relevância aqui no nosso país, e também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, de modo que o
os 3 desembargadores convidados, eles reúnem uma bagagem muito importante e têm muito preparo, muito conhecimento, muita capacidade de falar sobre aquilo que hoje eles vão expor. Agradeço, então, os 3 queridos colegas desembargadores, sendo que, atualmente, o desembargador Marcos Faver, entre paredes, eu diria, no silêncio aqui, está realmente ganhando dinheiro, não é? Está na advocacia, de modo que, nessa brincadeira, nós dizemos que o colega Marcos Faber agora está em outro patamar. E, por falar em outro patamar, eu gostaria de lhes dizer que também o Botafogo está em outro patamar, está entre os melhores da 2ª divisão, e na 2ª nós somos, eu ia dizer que nós somos os melhores, mas estamos caminhando para lá. Agradeço a vocês que aceitaram o convite do IMB e estão conosco nesta tarde agradável, e tenho certeza que todos vocês terão um excelente evento a partir dos colegas que nós convidamos para discorrerem sobre o tema hoje em apreciação. Vou passar a palavra agora ao nosso querido colega, desembargador Thompson Flores, que fará a sua palestra. Com a palavra, querido colega, uma alegria muito grande recebê-lo aqui neste evento do IMB, o senhor que é o nosso presidente regional no Rio Grande do Sul, do Instituto dos Magistrados do Brasil. O presidente, desembargador Fábio Dutra, é uma honra aceitar este convite e, principalmente, dividir essa bancada, ainda que à distância e de forma virtual, em razão da pandemia, com os eminentes desembargadores Armínio da Rosa, que é um dos mais talentosos e brilhantes magistrados do Rio Grande do Sul e com quem eu tive até há pouco tempo o privilégio de dividir a jurisdição no Tribunal Regional Eleitoral. Sua Excelência hoje preside aquela corte e já havia presidido com um brilho invulgar o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, da mesma forma, o desembargador Marcos Faber, que eu não conhecia pessoalmente, mas já o conhecia muito de nome. Sua Excelência tem uma larga história na magistratura, da mesma forma que o desembargador Armínio presidiu tanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de onde saíram tantos grandes juristas. Eu gosto muito de direito internacional privado. Igor Tenório saiu dessa corte, né, o professor de direito internacional privado. E Sua Excelência também presidiu o Tribunal Eleitoral e fez parte da primeira composição do do Conselho Nacional da Magistratura. Então, é um privilégio falar sobre esse tema. Senhor presidente, só para me administrar, quanto tempo eu teria? Quanto tempo o senhor sugere? Desembargador, em torno de 20 a 25 minutos, mas o colega vai ser o juiz aí do seu tempo. Ok. O tema de inelegibilidades e da candidatura avulsa é um tema dos mais relevantes, digamos assim. É o tema central, no caso, principalmente as inelegibilidades, do direito eleitoral. Na realidade, poderíamos dizer o direito constitucional eleitoral, né? Porque até 1965, essa matéria era tratada exclusivamente na Constituição, e a partir de uma reforma iniciada a partir de 64, do governo Castelo Branco, foi uma iniciativa do presidente Castelo Branco, permitiu-se que a Constituição, ainda a Constituição de 46, na emenda constitucional número 14, que uma lei especial estabelecesse outros casos de inelegibilidade, além daqueles previstos na Constituição. E esse dispositivo foi reproduzido nas Constituições de 67, na emenda número 1 de 69 e na Constituição de 88, com uma diferença. A partir de 67, estabeleceu-se, e foi uma inovação da Constituição de 67, que esta lei seria uma lei complementar à Constituição. Todos nós sabemos, ela possui um quórum diferenciado para a sua aprovação, né? Ela é intermediária entre a Constituição e a lei ordinária, vamos dizer assim, inspirada até nas chamadas leis orgânicas francesas da Constituição de 1958. Mas antes de iniciarmos propriamente dito, eu não tenho nenhuma pretensão de dar aulas, vamos trazer algumas reflexões, mas uma definição é muito importante trazer, porque volta e meia há confusão entre inelegibilidade, incompatibilidade e pressupostos de elegibilidade, né?
São três coisas distintas, mas todas elas, digamos assim, elas se conformam na sua definição, na sua conformação geral. As inelegibilidades, elas são impedimentos do cidadão, né, que se verificam após que o impedem, digamos assim, eles o impedem o cidadão de ser eleito, tornando nulos os votos a ele atribuídos, né? São elas previstas expressamente na Constituição, as inelegibilidades, e na Lei de Inelegibilidades, que é a lei complementar especial. As incompatibilidades, elas surgem após o pleito e tornam e aí obrigam o eleito, né? Obrigam o eleito a fazer uma opção entre o mandato obtido e o cargo incompatível, né? As incompatibilidades estão previstas exclusivamente na Constituição, se não me falha a memória, no artigo 54. Mas aqui é uma questão muito importante, né? As inelegibilidades, elas são examinadas e julgadas pelo Poder Judiciário, no caso, a Justiça Eleitoral. Porém, as incompatibilidades, elas são apreciadas exclusivamente pela respectiva Casa Legislativa. Isso é muito importante trazer, né? Inclusive, pouco antes de iniciar, há muitos anos atrás, eu escrevi um artigo sobre inelegibilidades e fiz essa distinção e localizei um acórdão muito interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? É um acórdão de 1969, publicado na Revista dos Tribunais, volume 3, 369. E era um acórdão em que um deputado estadual foi eleito vice-prefeito de São Paulo. E ele assumiu o cargo e não renunciou ao cargo de deputado estadual. E aí houve um mandado de segurança contra ato do presidente da Assembleia para que se obrigasse o Legislativo a declarar a perda do mandato, né? E o Tribunal de Justiça de São Paulo, num acórdão memorável, um acórdão realmente memorável, invocando as lições do grande Francisco Campos, de Caio Tácito, dos grandes mestres do constitucionalismo brasileiro, os clássicos, deliberou por unanimidade, que esta incompatibilidade não poderia ser reconhecida pelo Judiciário, mas única e exclusivamente pelo Poder Legislativo, constituindo uma questão interna corpus daquele poder. E aqui eu vou lembrar um fato recente em nossa história. Nós tivemos alguns casos gritantes de incompatibilidade que o Legislativo nunca se pronunciou. E tivemos um bem recente. No governo da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, todos devem se recordar, ela teve como ministro de Estado o vice-governador de São Paulo na gestão do governador Alckmin. E era muito interessante. Quando o governador Alckmin se afastava do cargo por algum motivo, uma viagem, o ministro se exonerava do cargo e assumia o cargo de vice-governador, né? Quando o governador Alckmin retornava, ele era novamente nomeado pela então Estado. E assim foram várias vezes, né? Isso, inclusive, de vários artigos na imprensa chamando, trazendo, era manifesta a incompatibilidade dos cargos, né? Mas o Poder Legislativo, no caso, que era a Assembleia Legislativa de São Paulo, em nenhum momento tomou a iniciativa. Então, os senhores vejam realmente que essa questão ficou no âmbito do Poder Legislativo, que é o competente para tal, mas se não se pronunciou, inclusive, houve o término do mandato da presidente Dilma, e o então ministro de Estado exerceu o cargo de ministro e vice-governador até o final, né? Em nenhum momento ele foi, digamos, questionado pela Assembleia Paulista. Então, é muito interessante essa distinção. E temos também os pressupostos de elegibilidade, que são aquelas condições e requisitos para que o cidadão possa concorrer a um cargo eletivo. Entre eles, por exemplo, estar filiado a um partido político, né? Então, digamos assim, essa é a voo do azul é uma introdução que é importante para as definições. E aqui poderíamos resumir da seguinte forma: para que alguém possa ser eleito, ele não pode incidir, né, digamos assim, em inelegibilidades, que seria o pressuposto positivo, né? Ele tem que preencher as condições de elegibilidade, seria o pressuposto positivo, e não incidir em inelegibilidades, que seria o pressuposto negativo, né? Uma vez vencido isso, qualquer cidadão, observados os demais requisitos, pode se eleger nos cargos. Eu não vou, nem teríamos tempo de examinar a casuística dos casos
de inelegibilidades. Mas eu acho que o mais importante é nós examinarmos como se julgam esses casos. Qual é a hermenêutica, digamos assim, que deve influenciar e guiar os julgamentos pela inelegibilidade. E, obviamente, que a tônica, se nós consultarmos qualquer dos grandes autores a respeito, desde Rui Barbosa, o próprio Francisco Campos, os franceses Maurice de Verger, Georges Birdot, né, Leon Deguy, né, inclusive o Brasil é um dos países cuja legislação de inelegibilidade é mais casuística. Nesse ponto, nós seguimos a doutrina francesa, nesse sentido. Né? Os franceses, desde o século XIX, começaram a estabelecer normas de inelegibilidade, muito antes dos demais países. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, não possuem, né, inelegibilidades. Mas o Brasil, então, ele seguiu a tradição francesa. E aqui a hermenêutica é sempre a seguinte: a regra é a ilegibilidade. Né? Nós não podemos criar inelegibilidades por hermenêutica. Né? A interpretação é a estrita, quer dizer, é aquilo que está previsto na Constituição e nas leis, e mesmo a lei. Isso Ponce de Miranda diz, quando comenta esse artigo, que foi uma inovação da Constituição de 67, que previu a criação, que lei complementar poderia dispor de outros casos de inelegibilidade não previstos na Constituição. O Ponce de Miranda ele refere expressamente que esta lei, obviamente, ele disse o óbvio, mas o óbvio precisa ser repetido, precisa observar todos aqueles princípios previstos na própria Constituição. Né? Então, a hermenêutica é justamente essa. A regra é a elegibilidade, a exceção, a inelegibilidade. Né? Na dúvida, o candidato é elegível. E aqui eu quero citar, até para homenagear o nosso presidente Arminio, em 1958, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul julgou um dos casos mais interessantes sobre inelegibilidade, e no âmbito daquela corte, possivelmente, não só o mais famoso, o mais rumoroso, como o mais erudito sobre isso. Era o caso, até pelas personalidades envolvidas, como eu vou mencionar agora. Em 1958, o engenheiro Leonel Brizola requereu o seu registro na candidatura para concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E Sua Excelência era público e notório, era cunhado do então vice-presidente da República, João Goulart. E surgiu um questionamento que Sua Excelência estaria inelegível em razão deste parentesco. Essa questão apaixonou muito não só o lado político, como o lado jurídico. E vários grandes juristas da época, Barbosa Lima Sobrinho, Rui Cirne Lima, o professor Sampaio Dória, que tem vários artigos, inclusive Sua Excelência teve um papel muito importante como ministro da Justiça do governo Linhares na reconstitucionalização do Brasil no fim do Estado Novo, né? E principalmente no restabelecimento. Isso aqui é importante. Nós estamos comemorando, ano passado, nós comemoramos os 75 anos em que a Justiça Eleitoral foi restabelecida. Ela foi criada em 32 pelo presidente Vargas, e extinta pelo mesmo presidente Vargas, por ocasião do Estado Novo, em novembro de 37, e restabelecida, ainda por Vargas, antes de ser deposto, ainda por Vargas, no início de 1945, quando Sua Excelência foi obrigado a convocar as eleições gerais, e ela permaneceu, com exceção desse período do Estado Novo, a Justiça Eleitoral permaneceu funcionando ininterruptamente por todo o período, e não obstante as várias circunstâncias políticas que o Brasil enfrentou ao longo desses anos. Então, voltando ao caso do engenheiro Leonel Brizola, vários grandes juristas se pronunciaram sobre essa causa, uma causa que apaixonou. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, quando examinou, e o fez por unanimidade, né, inclusive com o parecer favorável do então Procurador Regional Eleitoral, que eu cheguei a conhecer, o professor Brochado da Rocha, eu fui procurador da República e fui procurador regional eleitoral, então eu tive o privilégio, atrevo-me a dizer que fui colega dele, conheci Sua Excelência já aposentado, Brochado da Rocha, de uma das mais distintas famílias do Rio Grande do Sul. Seu irmão foi primeiro-ministro, inclusive na breve experiência parlamentarista. Era um cavalheiro e um homem muito culto, tinha uma biblioteca muito boa. E é um dos acordos mais eruditos do Brasil, mais eruditos sobre matéria de inelegibilidade. E, na época, eu quero lembrar, não havia legislação, não havia doutrina brasileira, nós estamos falando de 58, sobre direito eleitoral, e nem obra específica sobre inelegibilidade.
A primeira obra que eu me recordo sobre direito eleitoral foi do professor Fávila Ribeiro, meu ex-colega de Ministério Público Federal, Sua Excelência, cuja primeira edição, acho que é ali do início dos anos 1970. Então, nós vemos, naquela época, a única doutrina que havia era a doutrina estrangeira. Os franceses e os italianos, mas basicamente os franceses. E esse acordo é muito rico na doutrina e principalmente na hermenêutica, insisto aqui, na hermenêutica que deve presidir esse julgamento das inelegibilidades. E o tribunal entendeu que só haveria inelegibilidade do engenheiro Leonel Brizola se o vice-presidente, no período que antecedesse, eu não me lembro, eu confesso que eu não me lembro se a Constituição de 46 estabelecia a inelegibilidade, no caso, 6 meses ou 3 meses antes da eleição. Né? Mas o importante, naquele período que ela estipulasse, o vice-presidente não poderia assumir a presidência da República. Se ele não assumisse, isso não acarretaria a inelegibilidade do candidato Leonel Brizola, que era o seu cunhado. Né? Então, inclusive, no Rio Grande do Sul, houve um brocardo, né, que surgiu naquele período. Né? Cunhado não é parente. Né? Então, isso nos adeptos daquele grande político, Leonel Brizola. Então, este acordo, e eu recomendo aos estudiosos do direito eleitoral, é um acordo hoje esquecido, até pelo tempo decorrido, mas é um dos acordos mais eruditos que existe sobre matéria de inelegibilidade. E erudito mesmo, posso dizer no sentido literal da palavra, porque, como disse, na época não havia doutrina de direito eleitoral a respeito. Né? Então, basicamente, a fundamentação, todos verão, serão os autores franceses. Né? Então, este acordo é muito importante pelo princípio ali firmado. E esse princípio foi observado por todos os tribunais brasileiros a partir de então, inclusive o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, se tratando de matéria constitucional, esta questão sobe até o Supremo Tribunal Federal. Então, essa a nossa experiência, a criação da justiça eleitoral, e é bom a gente lembrar, porque ela volta e meia a sua existência é questionada. Né? E, obviamente, que se nós fizermos um exame digamos assim, dos benefícios trazidos e auridos pela sua criação, ela é amplamente favorável. É uma justiça rápida, é uma justiça eficiente e é uma justiça que jamais se curvou aos vários momentos difíceis da política brasileira. E vou citar aqui um exemplo, que eu já citei mais de uma vez, mas é bom nós lembrarmos. Né? Em 1978, um desconhecido professor de sociologia, Fernando Henrique Cardoso, era conhecido no meio acadêmico, mas desconhecido na política, até porque era um estreante, habilitou-se para concorrer a suplente de senador na suplência do então candidato, também professor, no caso, professor da Faculdade Largo de São Francisco, o professor Franco Montoro. E Fernando Henrique Cardoso havia sido cassado pelo ato institucional número 5, em 68, e aposentado compulsoriamente como professor daquela faculdade. Né? E aí se suscitou que ele estaria inelegível, porque, sendo cassado pelo ato institucional, essa inelegibilidade seria perpétua. Muito bem. A Justiça Eleitoral, desde o primeiro grau, lá em São Paulo, passando pelo TRE de São Paulo, passando pelo TSE, e chegou até o Supremo, que se tratava de matéria constitucional, em todas as instâncias, reconheceu ao então professor e candidato Fernando Henrique Cardoso a sua elegibilidade. Por quê? Porque o Supremo, a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal deliberou que a inelegibilidade causada pelo ato institucional, já que ele teve seus direitos políticos cassados, não era perpétua e se esgotava nos 10 anos estabelecidos naquele ato. E o professor Fernando Henrique Cardoso pôde concorrer, foi eleito suplente de senador, inclusive quando Franco Montoro, em 82, assumiu o cargo de governador do estado de São Paulo, completou o mandato, mais da metade do mandato, o então professor Fernando Henrique Cardoso, que depois veio ocupar outros cargos na República, inclusive presidente da República. Então, vejam a independência da Justiça Eleitoral. E quando a Justiça Eleitoral decidiu isso, ainda estava em vigor o ato institucional número 5, que só deixou de vigorar no dia 1º de janeiro
de 1979, dentro das reformas políticas iniciadas pelo presidente Geisel. É bom lembrar isso, né, presidente? É bom não lembrarmos, né? Então, os juízes, a independência dos juízes brasileiros, e não obstante as vicissitudes políticas, ela sempre esteve muito mais presente na sua independência moral do que nas normas escritas ou não escritas na Constituição e nas leis. Quer dizer, não, se um juiz não é independente, se ele não é honesto intelectualmente, de nada adiantam as garantias previstas na Constituição. Quer dizer, e se ele o é, ele irá exercer a sua nobre missão, quaisquer que sejam as circunstâncias políticas existentes. E assim é a imensa maioria dos magistrados brasileiros. Quero deixar aqui esse registro, porque é muito importante nesses momentos que até a justiça eleitoral, sua existência, é questionada. Então, senhor presidente, esses são alguns registros, ainda que breves, eu não quero tolher o tempo dos colegas, mas também gostaria de fazer uma menção também à questão da candidatura avulsa. Mas antes de chegarmos lá, os assuntos vão se casar, por assim dizer, eu gostaria de fazer um registro aqui e uma homenagem ao professor Sampaio Dória, que é um brasileiro que merece ser reverenciado. Ele não só foi um grande jurista, como foi um grande educador. Quer dizer, um homem simples que veio de Alagoas, fez sua vida pública, sua educação e sua vida pública em São Paulo. Ele, inclusive, foi diretor e proprietário de várias escolas em São Paulo. Ele é nos anos 1920, quero deixar isso. Ele foi um pedagogo, hoje é muito esquecido isso. Ele foi um pedagogo muito distinguido nos anos 1920, foi proprietário e diretor de colégio, exerceu cargos públicos também na alta direção da educação, do ensino superior, foi catedrático de Direito Constitucional do Largo de São Francisco e, quando o presidente Vargas deixou o governo, em 1945, assumiu a presidência da República o presidente José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, que o nomeou ministro da Justiça, e coube a ele, inclusive, e engraçado, o professor Sampaio Dória, pouco antes, havia integrado o Tribunal Superior Eleitoral, recém-reinstalado, né? Porque tinha sido extinto no Estado Novo, recém-reinstalado, integrou essa corte por breves meses na classe dos juristas. Então, ele trazia essa experiência. O presidente Linhares o convida para ser o ministro da Justiça, né, para presidir, organizar as eleições, reconstitucionalizar o Brasil, e coube a ele, inclusive, um papel fundamental no restabelecimento da justiça eleitoral e no aperfeiçoamento da própria legislação eleitoral, que teve que ser praticamente recomposta. Eu diria que a justiça eleitoral ela surgiu uma nova fênix, né? Ela teve que ressurgir das cinzas. Né? Então, esse registro é muito importante. Mas essa legislação que serviu para aquela eleição, e aqui eu entro na candidatura avulsa, que eu, particularmente, acho que nós deveríamos ter essa experiência, porém, isso precisa se alterar na minha concepção. É claro que precisa alterar a Constituição, porque ela é claríssima a respeito. Né? Ali, o último ministro da Justiça do presidente Vargas, quando ele viu que o movimento pelas eleições em 45 não poderia ser contido, ele convida Agamenon Magalhães, né? Foi um grande político, não era um grande jurista, mas era um grande político, e teve uma intuição muito grande. E coube a ele, não havia Congresso, né? Era Estado Novo, era uma ditadura, por um decreto-lei, seguindo as orientações do presidente, por esse decreto-lei não chegou a ser um código eleitoral, mas se normatizou, digamos, as eleições, inclusive foi dali que surgiu novamente, que ressurgiu a justiça eleitoral, embora não expressamente previsto, mas ela ressurgiu dali. Mas, entre os vários dispositivos, 2 sobreviveram até hoje. E é importante destacar. Um deles impeditiva a candidatura avulsa. Nessa legislação, a chamada Lei Agamenon, chamada referindo-se naturalmente ao ministro que foi o homem que coordenou esses trabalhos, extinguiu. Nós tínhamos na Primeira República e até o Estado Novo, nós tínhamos uma experiência muito rica de partidos estaduais. São Paulo tinha o Partido Republicano Paulista, que era um partido de larga tradição. E esta lei expressamente previu
a extinção dos partidos estaduais e a exigência dos partidos serem uma entidade nacional. E, da mesma forma, estabeleceu um monopólio das candidaturas pelos partidos políticos, o que sepulta, digamos assim, enquanto não houver alteração legislativa, as candidaturas avulsas. Esta, inclusive, foi constitucionalizada posteriormente pela Constituição de 67 e as posteriores. Eu não me recordo se a Constituição de 46 também estabeleceu, mas a legislação, porque a Lei Agamenon ela sobreviveu muitos anos. Praticamente foi o Código Eleitoral, com algumas ligeiras alterações, até o Código Eleitoral vigente, que é de 65, e que está aí com as alterações sofridas desde há mais de 60 anos. Né? Então, esses dispositivos da Lei Agamenon, entre outros, mas esses até hoje sobrevivem. Né? E eu quero fazer aqui um registro, eu fico muito triste que agora o Congresso, ao apagar das luzes, nas vésperas praticamente do princípio da anterioridade da lei eleitoral, né, esteja aprovando um código mastodôntico, diga-se de passagem, um novo código condensando toda a legislação eleitoral e, diga-se de passagem, condensando o que talvez não devesse ser. Né? Eu acho que a lei de inelegibilidade ela deve ter uma lei específica como é hoje. Né? Não se deve misturar isso com o Código Eleitoral. São princípios diversos, né, que devem orientar. Até porque a previsão da lei de inelegibilidade na Constituição, mesmo que a lei possa estatuir outros casos, ela puxa para a matéria constitucional. Então, não deve se misturar as coisas. Então, eu faço um apelo ao Congresso que pense bem se vale a pena, digamos assim. Eu confesso que eu não li o anteprojeto, mas eu vi algumas matérias na imprensa sobre ele que me deixaram preocupados, inclusive conquistas que vêm desde os anos 50, que seriam alteradas. Então, eu acho que a prudência aqui seria muito importante, e principalmente, isso eu sempre disse, inclusive quando eu tive a honra de presidir o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, eu disse no meu discurso de posse, todas as vezes que se altera a legislação, principalmente em processo civil, processo penal, direito eleitoral, seria muito importante que os juízes fossem ouvidos. Claro que vamos respeitar a atribuição do Poder Legislativo, obviamente, a última palavra será dele. Mas é importante que a experiência dos juízes não seja desconsiderada. Até porque, eu vou usar uma expressão, as palavras do saudoso mestre Miguel Reale, há mais de 50 anos, quando ele prefaciou aquela ação direta de inconstitucionalidade da obra magistral do professor Alfredo Buzzati. Aquele prefácio é magistral. Ele diz: as leis boas ou más, uma vez feitas e aprovadas, elas passam a nos pertencer, a nós juízes. No sentido, nós somos os destinatários dela, basicamente os últimos destinatários, os intérpretes dela. E pelo poder criador e da interpretação, nós iremos, inclusive, guardar o princípio da legalidade, obviamente, muitas vezes atualizá-las, né? Sem, naturalmente, desvirtuá-las. Então, é muito importante que os juízes sejam ouvidos. E muitas vezes eles não são. Né? Imagina um código de menores sem ouvir os magistrados, quer dizer, uma tolice, né? No mínimo, uma tolice. Né? Então, eu acho que seria muito importante que a magistratura fosse ouvida sobre isso. Né? Então, quanto à candidatura avulsa, se não houver uma alteração na Constituição, hoje, me parece que a Constituição é claríssima, determinando o monopólio das candidaturas. Isso tem um motivo histórico, vamos assim dizer. Em 1945, ainda influenciado pelo nazifascismo, que acabara de ser derrotado, né, na Segunda Grande Guerra, e também com o regime comunista, cujas garras, né, a ditadura, é bom nós lembrarmos isso, né? Usando a expressão de Churchill, né? Em 45, aquela cortina de ferro desceu sobre a Europa, né, e a dividiu. Né? Durante mais de 40 anos, irmãos, membros de uma família, foram forçados a serem separados por uma brutal ditadura, tão brutal quanto a nazista, que era a comunista. E, certamente, com base nesta influência, é que se procurou, para despersonalizar a figura do líder político, colocá-lo dentro como se fosse refém de um partido político, né? Digamos assim. Por isso, para evitar políticos demagogos, né? como foram Hitler, como foram
Mussolini, como foi o Lenin, como foi... Stalin não era um orador, né? Mas era um ditador, né? E, inegavelmente, teve um enorme poder, com poucos. Então, pretendeu-se que, numa democracia, o partido político iria conter essas figuras. Todos nós sabemos, senhores, a história nos ensina que qualquer ditador sempre arranjará uma agremiação política a seu reboque, e não o contrário. Nenhum partido irá conter os arroubos de um político audacioso. Eu vou ser generoso e educado na expressão, né? De um político audacioso e que tenha pretensões contra a democracia. Pelo contrário, ele sempre terá uma legenda de aluguel para as suas investidas contra o regime democrático. Assim foi Adolf Hitler. O Partido Nazista foi criado, foi obra dele, né? E desapareceu quando ele se suicidou. O mesmo se diga do Partido Fascista e o mesmo se diga o Partido Comunista. Até ele sobrevive até hoje. Ele tem, digamos, temos inegavelmente, ele possui uma doutrina que ainda ele não personalizou. Isso aí os partidos como nazista e fascista, eles estavam muito fulcrados na pessoa do seu líder máximo, né? No caso, Hitler e Mussolini. Essa personalização não se perpetuou no caso das lideranças comunistas. Isso é um fenômeno interessante e que cabe naturalmente aos cientistas políticos o seu exame, né? Tanto que o Partido Comunista até hoje está, né? A Constituição de 46, e já finalizando, senhor presidente, tinha um artigo muito interessante que não sobreviveu e eu acho que merecia ter sobrevivido. No artigo 141, parágrafo 13, ela previa expressamente, certamente influenciado pela na época, recente experiência nazista, fascista, e também a comunista, que já se ensaiava. Ela já existia, naturalmente, mas as suas brutalidades começaram a ser conhecidas pelo mundo ocidental a partir de 45, né? E, sobretudo, no fim da era stalinista, quando aquele ditador morreu em 53. Mas esse dispositivo da Constituição, artigo 141, parágrafo 13, ele previa expressamente que era vedada a constituição de partido político ou associação que atentasse contra a democracia e os direitos humanos. Esse dispositivo era muito salutar. Inclusive, foi com base nesse dispositivo que o Tribunal Superior Eleitoral, e essa decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, cassou o registro do Partido Comunista do Brasil. Não só o registro, como os mandatos de todos aqueles que foram eleitos na legislatura de 45, entre eles o mais ilustre de seus membros, que era o então senador Prestes, Luiz Carlos Prestes. Então, esse artigo eu acho que é muito interessante, senhor presidente, porque realmente partidos que atentem contra o regime democrático, partidos ou associações ou instituições, não é possível que a democracia dê instrumentos para que instituições ou líderes políticos promovam a destruição da própria democracia. Isso é um contrassenso. O exemplo da República de Weimar e o que Hitler fez, ele destruiu a democracia, valendo-se da democracia, né? O caso Mussolini foi um pouco diferente, mas o caso escrito foi justamente a experiência nazista, como também vários regimes comunistas que ocorreram depois, que se valeram também das liberdades da democracia para depois destruí-la e encerrar essas liberdades. Então, senhor presidente, eu agradeço a generosidade do convite, também estou ansioso para ouvir nossos nobres colegas, né, que muitos têm a nos dizer, e desde já me desculpo se me excedi no tempo, mas o tema realmente é apaixonante. E, mais uma vez, quero agradecer a gentileza e, para mim, a grande honra de participar dessas reflexões. Na realidade, nós vamos aqui compartilhar reflexões e experiências. Muito obrigado, presidente. Desembargador Thompson Flores, com certeza nós somos aqueles que lhe devem gratidão. Sua palavra foi muito firme, incisiva, demonstrando conhecimento do tema, embora com relação ao primeiro tema o senhor tenha dado uma aula efetivamente. Com relação ao segundo, fez colocações que realmente nos levam também a refletir, porque a candidatura avulsa, seja ela
através, seja ela numa oposição, e a oposição é franca contra os partidos políticos, né? E em recente, nem tão recente assim, porque o ministro-presidente hoje, que está deixando o TSE, ele teria prometido o julgamento dessa ação que corre perante o Tribunal Superior Eleitoral para o primeiro semestre de 2020. Nós já estamos no segundo de 2021 e ainda não temos essa questão definida quanto à sua constitucionalidade. Mas, realmente, os partidos não podem, né, nessa questão de evidentes líderes que queiram exercer posições autoritárias, os partidos eles vão a reboque, como foi a sua expressão, e eles não serviriam para valer como anteparo, né, e como proteção da democracia, da cidadania e assim por diante. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o nosso colega eminente desembargador Armínio da Rosa, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desembargador, o senhor tem 10 minutos, 15 minutos, ou o tempo que lhe aprouver falar-nos, e nós estamos atentos e ansiosos por ouvi-lo. Vou procurar ser breve, desembargador Fábio Dutra, embora às vezes eu me atrapalhe um pouco nessa contagem de tempo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e manifestar a minha honra de poder participar de um evento como este, especialmente por aqueles que estão aqui presentes. Vossa Excelência, que eu não conhecia, mas temos uma causa comum de simpatia e de antipatia. Não é? A simpatia com o Botafogo, não é? Que no meu tempo de adolescente, normalmente na Copa Brasil, o Grêmio enfrentava o Santos de Pelé e o Internacional, o Botafogo de Garrincha. Então, daí vem a minha simpatia com o Botafogo, não é? Que assisti memoráveis jogos com aquelas equipes fantásticas do Botafogo. O desembargador Thompson, né, ex-colega do TRE, e que, como sempre, nos dá verdadeiras aulas sobre quando é chamado a palestrar ou manifestações assemelhadas. Né? Há pouco, o desembargador Thompson participou de uma cerimônia da nossa Escola Judiciária Eleitoral, que passou a se denominar Escola Judiciária Eleitoral Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, e o desembargador Thompson fez a saudação numa verdadeira aula magna. E assim como hoje, a grande pergunta que se faz é a seguinte: permita a brincadeira, desembargador Thompson, se Vossa Excelência usa ponto elerosa, não, por tal articulação e sequência, que o pessoal desconfia. Mais de um me perguntou naquela ocasião se era possível assim, ter essa coordenação de argumentos, essa memória bem articulada. Não é? É claro que não. Né? E o caro desembargador Fávero, né, que conheci quando o desembargador Fávero integrava o CNJ, na sua primeira composição, e uma composição muito expressiva, não é? E depois presidiu o Colégio de Presidentes do Tribunal de Justiça. Eu tenho uma profunda admiração, um profundo respeito pelo desembargador Fávero, que guardo sempre na minha memória os momentos do desembargador Fávero muito felizes, de muita realização, de muita riqueza que pude manter com Vossa Excelência. Eu recordo uma conversa uma vez no saguão de um hotel em Brasília. Mas talvez tenha sido a última vez que conversamos pessoalmente. De sorte que é uma satisfação, é um prazer, aliás, recentemente a honra de integrar um painel como este. Mas, relativamente ao tema proposto, eu vou me permitir umas colocações. E antes, sempre o desembargador Thompson falou no seu artigo sobre ineligibilidade e incompatibilidade. Sempre tenho ele à mão para leitura, aqui no número 3, ano 3, número 6 da revista da Escola do Tribunal Regional Federal. Além da sua erudição, termina com Tennyson, né? Nada mais, nada menos que um trecho de Tennyson, um dos meus poetas preferidos. Bom, em relação ao tema, eu creio que tem que se colocar, e coloco também aqui, desde logo, registro na posição de debatedor, né? Humildemente debatedor, como tem que ser.
a questão primeira que se coloca diz com a democracia representativa. Se não há uma frustração generalizada a respeito da democracia representativa, um descrédito na representação daqueles que assumem o mandato eletivo em nome dos seus eleitores. Essa crise da democracia representativa, ela vem se avolumando com o passar do tempo. Parece que os parlamentos, eles, por um lado, deixam de atender o dinamismo exigido diante da nossa realidade social de hoje. E um exemplo típico, e aí o desembargador Fávero acompanhou melhor que eu, diz com os regulamentos autônomos, como é o caso da famosa resolução do CNJ sobre o nepotismo. E que a Constituição trouxe para si emenda condicional, posteriores à Constituição originária de 88, admitindo esses regulamentos autônomos com força normativa, como fonte primária normativa. Assim, o que era patrimônio exclusivo do Legislativo, criação e, notadamente, extinção de cargos públicos, o artigo 84 da Constituição, inciso tal, passou a admitir que, por ato do Executivo, se possa extinguir cargos públicos. A necessidade, o dinamismo que reclamam tais situações. Por outro lado, há uma sentida omissão do Legislativo. Não se trata agora apenas da incompatibilidade dos procedimentos legislativos e exigências dinâmicas da sociedade, mas a omissão legislativa mesmo, em que o legislador deixa de atuar como deveria atuar e abre espaço, então, a que surjam outras modalidades de intervenção. E, por vezes, intervenções que são necessárias e que terminam por ser assumidas pelo judiciário, que aí ganha o reproche de ativismo judiciário. Esse desencanto com o legislativo, e notadamente com o exercício da representação do mandato legislativo dado àqueles que vêm a integrar os parlamentos, é mais sentido hoje do que há alguns anos atrás, em que a inconformidade do eleitor se traduzia apenas no voto na eleição seguinte, negar voto àquele representante que escolheu e que não soube se desincumbir das atribuições, das promessas, enfim, do que dele se esperava. Hoje, o meio social, e especialmente com a interferência das redes sociais, já não se conforma com isso. Fala-se aí, então, numa democracia participativa, uma democracia com interferência direta dos meios sociais. E talvez o nosso melhor exemplo sobre isso, eu não digo que foi um bom exemplo, mas digo como o melhor exemplo, tenham sido as famosas jornadas de junho de 2013, cujo movimento começou numa questão envolvendo reajuste de tarifas de ônibus e depois foi se estendendo, criando-se uma série de corpos intermediários entre o eleitor e o poder público. Vou usar o poder público em linguagem geral. Nós sabemos o MBL, o Passe Livre, entre outros tantos movimentos que surgiram ali. E vem aqui uma constatação que se teve na época. Em primeiro, a dificuldade de definir quem falava por esses movimentos. Essa dificuldade subjetiva se somou a uma dificuldade objetiva, saber o que esses movimentos queriam. Conceitualmente, os partidos políticos concentram subjetivamente quem fala pelo partido e, por delegação, pelo eleitor, e o que deve falar pelo partido e pelo eleitor. Por outro lado, a nossa realidade, e aí houve um momento infeliz do Supremo, quando barrou a cláusula de barreira e permitiu que nós tivéssemos hoje mais de 30 partidos,
E vem aqui a ironia histórica. Alguns desses partidos são partidos nominalmente. Na verdade, eles correspondem substancialmente a uma candidatura avulsa. Ou seja, há partidos que têm donos. São partidos nominalmente, mas atrás de si há um personagem. E, aliás, no noticiário de hoje, nos tempos atuais, nós ouvimos por aí que alguém, não vou nominar, está procurando um partido para ser seu. Então, esse é outro fator de desencanto com a democracia representativa e com os partidos. E ainda há um outro dado da nossa realidade. Nós temos as bancadas temáticas do nosso parlamento. Nós temos os evangélicos, nós temos os ruralistas, nós temos a bancada da bala, que se esparramam pelos partidos. Ou seja, prevalece a ideologia, o pensamento, os desejos dessas bancadas, e não de um partido. Então, nós temos uma desconstrução, me permitam a expressão, do nosso sistema representativo. No seu bosquejo histórico maravilhoso do Edward Thompson, ele começa, o Código de 32 nada previa a respeito de necessidade de filiação partidária. O Código de 32 de Edward Thompson, nós temos uma simpatia por ele, porque ele é obra de Maurício Cardoso, então ministro da Justiça, mas tem atrás de si pensamento de Assis Brasil. Esse grande brasileiro que está a merecer um reconhecimento à altura do que ele nos deixou. Voto secreto, justiça eleitoral, dentre outros. Mas o Código de 45, o Código Agamenon nos deixou duas grandes leis. O Código de 45, onde vai aparecer a filiação partidária, e a famosa Lei Malaya, né? Só que o Assis Chateaubriand falava Lei Malaya, né? Que envolvia royalties. Bom, e dali na nossa legislação ordinária vem vindo. Está no atual Código Eleitoral, está na Lei de Eleições e está na Constituição de 88, do famoso artigo 14. O Brasil é dos raros países que tem uma restrição à elegibilidade mais acentuada. Num levantamento feito pela ACE, seriam 22 países que teriam esse tipo de restrição. Brasil, Argentina, Chile, Suécia, África do Sul, dos mais expressivos. E outros 197, pergunto se eu errar um pouquinho os números, mas é por aí a coisa, de 205 que essa organização consultou, permitindo candidaturas avulsas, ora para cargos de presidente, como os Estados Unidos, a própria França, que quando Macron foi eleito num movimento de candidatura, uma candidatura avulsa, se não me engano, deixa eu ver aqui, o movimento do Emmanuel Macron, e o presidente da Alemanha, em candidaturas avulsas. E varia nesses 190 e poucos países que admitem candidaturas avulsas, ora admitido para presidente, Estados Unidos, talvez seja o melhor exemplo, ora para a Câmara Baixa, ora para a Câmara Alta. A própria Itália admite, eles têm lá o que eles chamam lista de civilità, né, permitindo candidaturas avulsas. O desembargador Thompson falou bem, em termos, como sempre, né? Seja pela legislação comum, seja pela ordem constitucional com a Carta de 88, no seu artigo 14, parece ser inevitável que a capacidade passiva eleitoral reclame a filiação partidária. Há sobre isso debates, né? Tivemos aqui propostas de emendas constitucionais no Senado, do senador Paim, do Rio Grande do Sul, senador Regufe, de Brasília, e uma oriunda da Câmara, também de um gaúcho aqui, o deputado João Derli. E há um questionamento jurisdicional que agora se encontra no Supremo Tribunal Federal. É o caso Rodrigo Mesomo, do Rio de Janeiro, que se candidatou, postulou candidatura individual, o TRE não aceitou, o TSE não aceitou, foi ao Supremo Tribunal Federal
e o ministro Barroso submeteu, inicialmente iria rejeitar, mas terminou por submeter à repercussão geral. E qual é esse argumento? E já estou terminando, desembargador Fábio, desembargador Marques, desembargador Thompson. O argumento é que o artigo 14 da Constituição, ele, ao referir a filiação partidária, ele fala na forma da lei. E temos o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que no seu artigo 23 não coloca como condição de elegibilidade a filiação partidária. E, ao contrário, lá no dos seus incisos, ele fala os casos em que o legislador nacional poderia exclusivamente estabelecer limites à elegibilidade, onde não se encontra a filiação partidária. Esse dispositivo do Pacto de São José da Costa Rica levou a duas famosas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A primeira é o famoso caso Iatama. A Iatama é uma organização de índios da costa atlântica da Nicarágua, em que ela indicava às eleições integrantes de comunidades indígenas. Não era partido político. Pois no ano 2000, e a Nicarágua, né, que exemplo é a Nicarágua em termos de democracia, né? Que alguns festejam. O legislador nicaragüense estabeleceu a exigência de partidos políticos com presença em 80% do território nicaragüense. É evidente que essa organização de índios, essa entidade de índios, não poderia alcançar isso. De sorte que simplesmente ficou ela e os seus representados alijados da possibilidade de eleição. Ela ainda tentou se unir com um outro partido dos pueblos do Atlântico, da costa, mas não adiantou. E rechaçadas suas pretensões perante a justiça nicaragüense, entrou com, aliás, um amparo, né? O amparo deles, que é o equivalente à figura, o juízo de amparo ao nosso mandato de segurança. Um recurso perante a Corte Interamericana de São José, e que foi acolhido. E o argumento decisório, a ratio decidente, foi essa, é que as exigências colocadas quanto a este grupamento social os impediriam de participar como candidatos, terem candidatos nas eleições nicaragüenses. Esse é o primeiro dado. E o segundo, e já estou encerrando, foi o caso Castaneda Guzmán. Esse é um senhor mexicano que lançou uma candidatura avulsa dele. E argumentou perante a Corte Internacional, a Justiça do México não aceitou, candidatura avulsa, e argumentou com o artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica. Só que aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu diferente, dizendo o seguinte: lá no caso de Iatama, não havia razoabilidade na exigência de filiação partidária, porque aquele grupamento social não teria como atender isso. Já agora, em relação ao senhor Castaneda, isso era perfeitamente atendível. E o importante está aqui no que definiu a Corte Interamericana. O artigo 23 não pode ser lido, interpretado literalmente. Então, não são só aqueles casos estritos que estão lá, mas admite que legislação nacional razoavelmente fundada possa estabelecer outros requisitos. E é esse caso, como disse o desembargador Fábio Dutra, que está lá a apreciação no Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Há também um mandado de junção. Parece estranho o mandado de junção, quanto à Constituição não tem nenhuma omissão, mas o parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo acolhimento do mandado de junção. E muito citando a um artigo do Dr. Augusto Aras, numa coletânea em homenagem ao ministro Fux, onde o Dr. Augusto Aras sustenta, exatamente com base nessa legislação do Pacto de São José, a possibilidade de candidaturas avulsas.
Então, temos dois, na verdade, feitos em apreciação do Supremo Tribunal Federal relativamente à possibilidade da admissão de candidaturas avulsas. Eu tenho muitas dúvidas sobre, em termos políticos, a conveniência de adotarmos candidaturas avulsas. Já vemos isso, de certa forma, nesses donos de partido. Se não vai estar aí um campo aberto ao caudilismo, né? Que aqui no Rio Grande do Sul nós conhecemos muito bem. Embora aqui os nossos políticos eram filiados a partidos, né? Sem a exigência. Júlio de Castilhos, Borges Medeiros, Partido Republicano Rio-Grandense. O próprio Gaspar Martins, o Partido Federalista, e assim se seguiu com aqueles dissidentes que antes eram do Partido Republicano e vieram para as hostes gasparistas, como é o caso do próprio Assis Brasil. De sorte que, em termos assim de definição política, eu tenho dúvidas sobre a conveniência da adoção da candidatura avulsa. Embora o exemplo mundial, a grande maioria dos países a adota, né? Cerca de 40% admitem para candidaturas presidenciais e um número mais expressivo para candidaturas da Câmara Baixa ou Alta. E só para ultimar, a adoção da candidatura avulsa implicaria uma série de interferências no nosso trato eleitoral. Por exemplo, nas candidaturas proporcionais, a eleição se dá pelo quociente eleitoral, que é o número de votos atribuídos ao partido e o número de vagas. A distribuição do fundo partidário. Então, há uma série de situações que, adotada a candidatura avulsa, teriam que ser igualmente tratadas, né, e pensadas, né? Embora eu também aqui encerro com isso, não seja muito simpático ao sistema proporcional que hoje nós temos, sou amplamente favorável ao sistema distrital misto alemão, que me parece a melhor solução para resolver isto, né? Desembargador Fábio, só ultimando, o Supremo, no famoso julgamento em 2007 da fidelidade partidária, definiu que os mandatos são dos partidos e não dos deputados. E ainda hoje eu assistia àquele julgamento e as sustentações orais dos advogados. O primeiro, Paulo Brossaro, exatamente dizendo isso, né? Os mandatos são dos partidos, pelo menos no nosso trato constitucional vigente, não é? Eu não sei se a candidatura avulsa termina por quebrar isso e fazer com que o mandato seja do candidato avulso. Sorte que, como disse muito bem o desembargador Thompson, estamos aqui colocando assim proposições, questionamentos, né, desembargador Thompson, a respeito desse tema tão instigante, né? Acho que passei, prometi que ia observar, mas como sempre, né, acho que inadimpli. Mas tudo bem, né? Me submeto a um astrente por aí. Tá bom. Um grande abraço a todos. Excelente intervenção, desembargador Armínio da Rosa. A função para a qual Vossa Excelência foi convidado, desta vez, né, como debatedor, parece que foi plenamente alcançado. Vossa Excelência colocou dúvidas que eu não tinha. Vossa Excelência abalou convicções que eu as considerava absolutamente indestrutíveis. E isso eu acho que é uma função daquele que traz o conhecimento à luz de reflexões que, evidentemente, baseadas em preceitos históricos e também na experiência comum de quem exerce atividade, como no seu caso, na magistratura, e é por isso que é tão importante que os juízes sejam ouvidos, como ressaltou o nosso colega desembargador Thompson Flores. Eu fico muito satisfeito porque a abordagem de Vossa Excelência tem
certeza que não só a mim. Embora pareça um tema tranquilo, né, que nós tenhamos dentro desse preceito de que todo mundo, ou quase todo mundo, adota, nós ainda tenhamos de repensar e verificar o que a Constituição precisa fazer. Mas, então, a palavra para Vossa Excelência de gratidão, e vamos ouvir o nosso colega Marcos Fávero, que eu acho que vai acrescentar muito com a sua experiência, o seu conhecimento e o seu preparo intelectual. Obrigado, desembargador Marcos Fávero, por favor, com a palavra. Meu querido presidente Fábio Dutra, meu queridíssimo amigo que tem a oportunidade de rever Armínio Rosa, lá do Rio Grande do Sul, de tantas recordações, de tanta saudade, de tanto exemplo cívico que vem dos Pampas Gaúchos. Para mim, pessoalmente, que tive uma vinculação cultural com Raul Pila, porque, defensor do parlamentarismo, eu cheguei a ser vereador na minha cidadezinha do interior pelo Partido Libertador de Raul Pila, defendendo os princípios parlamentares, que era a grande meta dele. Mas eu tive um encantamento grande de ouvir o nosso desembargador Thompson Flood, de quem eu não conhecia, mas quero confessar o meu encantamento pela sua palavra, pela sua profundidade em abordar temas tão difíceis, tão delicados, como esse agora que vou abordar aqui, rapidamente enfocar uma posição que não chega a ser contrária a todos, porque o Armínio, na sua conclusão, partiu para reconhecer, pelo menos foi isso, reconhecer de que a candidatura avulsa talvez não seja melhor para o sistema democrático. E é justamente essa a minha posição. Quero lembrar aqui duas ou três passagens, a começar com a Grécia Antiga. Todos se recordam que as cidades gregas, principalmente Atenas, tinham ali o exemplo maior da democracia direta, com a participação do povo nas assembleias, quer para a escolha dos órgãos, quer para a definição dos seus ocupantes, quer para as posições a serem tomadas pela cidade na sua governabilidade. E eles tomaram uma posição que até hoje me parece muito aplicada ao Brasil, porque os gregos chamavam de idiotas aqueles que não participavam das assembleias. Não, claro que não tem essa conotação de hoje. O idiota era aquele que não tinha aptidão ou não queria participar das assembleias, se afastava. E isso, até hoje, me parece pertinente, porque no grande defeito, a meu ver, do sistema democrático, e especialmente o sistema brasileiro, é a omissão dos cidadãos a respeito dos problemas constitucionais, dos problemas políticos que, infelizmente, estão aí a perpassar toda a nossa existência. Eu fiquei assim impressionado, primeiro, com Raul Pila, da época da faculdade, com os ensinamentos de Afonso Arino de Melo Franco, de Raul Pila, de Brossard. Eu saí da faculdade plenamente convencido de que o melhor para o Brasil era o sistema parlamentarista. E tive essa audácia de ser, na minha cidade, candidato a vereador e fui eleito pelo PL antigo, Partido Libertador de Raul Pila, que saiu decepcionado. O Armínio certamente se lembra disso. Raul Pila não quis mais ser candidato porque ele estava decepcionado com os partidos. E o que está, a meu ver, acontecendo? Esse afluxo hoje, novamente, das candidaturas avulsas decorre das decepções sucessivas que os partidos nos propiciaram. Então, as pessoas estão realmente decepcionadas com os partidos, que, na verdade, hoje, em grande parte, são siglas de aluguel, fazem ali negociatas, se vinculam aos interesses menores da política. Então, isso faz com que
nós todos, e acho que é uma ideia geral, nós não confiamos nos partidos. Mas isso vem a representar aquilo que, na verdade, é o mal da política brasileira, ou seja, o ignorante político, ou, como diz Bertolt Brecht, o analfabeto político. O analfabeto político que reproduz, na verdade, o conceito do idiota das leis e das assembleias gregas. Passado anos, mais de uma centena, 2 centenas de anos, volta o mesmo problema. E eu peço aqui licença para todos conhecem, mas é importante que se divulgue isso. Diz Brecht, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil, posso trocar aqui, não sabe o idiota, como diziam os gregos, que a sua ignorância política, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto, o lacaio e explorador do povo. Então, vejam bem, nós estamos aqui com essa hipótese que está na ordem do dia da discussão da possibilidade da candidatura avulsa, incentivando o extermínio dos partidos políticos, ou melhor, incentivando com que haja um maior número de idiotas e um maior número de analfabetos políticos. Então, penso eu que a definição da candidatura avulsa, contrariando tudo que está por trás dos propósitos do direito eleitoral, que é o crescimento, que é a existência de um partido político que realmente represente um segmento da sociedade, que represente uma proposta de administração, que represente uma ideologia definida. Se nós tirarmos isso, nós vamos cada vez mais incentivar a existência de idiotas ou de analfabetos políticos, porque vai exterminar com os já precários partidos políticos existentes. Eu tomo a liberdade e, mais uma vez, vou trazer um exemplo fático da nossa vida política, que foi a crônica da jornalista Dora Kramer, em 2002, a respeito da grande votação que foi outorgada a um candidato chamado Enéas. Esse candidato Enéas, ele não dizia coisa alguma. Chegava na televisão e dizia: meu nome é Enéas. E ele obteve mais de 1.500.000 votos em São Paulo, demonstrando a idiotice que, em grande parte, perpassa o eleitorado brasileiro. O que é que nós temos que lutar? A meu ver, cada vez mais com um maior incentivo de dar ensinamento, de propiciar a educação política, até a começar nos colégios primários, mostrando ali a necessidade de ter a participação política, que começa nos grêmios, que começa nas entidades culturais. Na minha época de faculdade, os partidos da faculdade eram grandes escolas de políticos futuros. Depois veio a Revolução e acabou com as classes, acabou com os diretórios acadêmicos. Isso foi um erro brutal, a meu ver, que foi cometido num propósito ainda que elevado. Mas isso está propiciando uma ausência total de lideranças políticas novas e está propiciando um crescimento de idiotas em termos políticos, ou, como dizia Bertolt Brecht, um analfabeto político. Então, eu penso que, contrariando tudo o que a gente imagina a respeito
respeito de um aperfeiçoamento democrático que só ocorre, a meu ver, através de partidos políticos, ou seja, através da determinação de ideias preconcebidas, de ideias pragmáticas sobre a administração, de ideias ideológicas. Isso é que faz o aglomerado, como eram as guildas nas corporações, né, ainda antigas. É preciso que haja um conjunto de pessoas, um conjunto de entendimento para determinados segmentos. Não essa proliferação que o Armínio muito bem disse. Acho que foi um equívoco lamentável do Supremo ao impedir a existência da cláusula de barreira. Agora, parece que está voltando, mas o Código Eleitoral está aí, querendo voltar com aquelas aglomerações, com as combinações de partidos. Isso é um erro e eu penso que, como disse o Thompson, com muita propriedade, deveria ter uma maturação muito maior. A discussão do Código Eleitoral não pode ser feita nesse afogadilho. Há temas tão importantes, de tamanha repercussão para a vida brasileira, que não pode ser submetido a uma decisão de afogadilho sem uma maturação maior. Eu faço também aqui um apelo aos nossos constituintes que meditem muito sobre isso. Vamos estudar com calma, verificar as consequências, ouvir os juízes eleitorais, as suas experiências, para realizar o que nós pretendemos de uma legislação adequada às nossas necessidades. Na minha opinião, a cláusula de barreira deva ser mantida, as definições partidárias também, e rejeitar, a meu ver, com todas as vênias possíveis, rejeitar essa figura, a meu ver, esdrúxula sobre candidatura avulsa. Acho que poder-se-ia fazer pequenas reformas eleitorais que melhorariam o aspecto político. E vou citar uma delas, aqui que está na ordem do dia. Acabar com essa figura, a meu ver, esdrúxula de suplente de senador. Não tem sentido você ter 2 suplentes de senador para configurar um apoio financeiro indevido à candidatura do senador. O que ou então a prerrogativa de colocar ali um parente familiar, uma mãe, uma filha, que desfiguram completamente o sistema político. Então, não custa nada, é uma penadazinha acabar com essa figura do suplente de senador. Se o senador eleito falecer, chama-se o que foi votado em segundo lugar e ele assume a posição. Não precisa nenhuma dificuldade, nenhum problema, nada. É uma figura deletéria que só compromete a configuração política do Brasil. E isso é uma coisa rápida de se fazer. A meu ver, basta fazer uma extinção das figuras do suplente previsto no artigo 46, parágrafo 3º da Constituição. E a outra figura que me parece, eu sei que talvez em termos políticos e até constitucionais seja difícil, mas não impossível, na meu ver, é acabar com essa pletora, com esse volume de assessores que envergonham a situação política, até dos próprios políticos. Você tem 40, 50, 30, 20 assessores que não fazem absolutamente nada, que não têm nenhuma necessidade. Então, penso que, embora tenha as câmaras do Senado, as próprias câmaras de vereadores, autonomia para organizar a sua estrutura, mas se der uma nova redação, a proposta é essa, uma nova redação aos artigos 51.4 e 52.13, limitando no Senado e na Câmara o número de assessores, eu faço uma sugestão, de 5 por deputado e por 5 para senador. Já é muito, 5 para cada senador, para cada deputado. E nas câmaras municipais, limitar isso a 2. É uma alteração no artigo 31, parágrafo 4º, a violação da criação de cargos de assessor. Poderia reconhecer a autonomia das câmaras, das assembleias, do Senado para legislar a organização do seu serviço, limitado o número de assessores a X, que isso acabaria, pelo menos diminuiria muito
esses escândalos que tem aí de rachadinha, de divisão. Isso é uma vergonha nacional, você assistir toda semana essa discussão. Recebeu rachadinha, recebeu divisão, não recebeu. É uma coisa lamentável. E isso teria um corte essencial, reduzindo o número desses assessores drasticamente. Não vejo que isso seja inconstitucional, desde que, constando na Constituição, você tem autonomia para organizar o seu serviço, limitado os assessores a um número X. E a outra é a extinção da figura do Supremo. Duas medidas fáceis, rápidas, sem ficar nessa discussão enorme sobre um novo Código Eleitoral feito de afogadilho. Isso agora parece até brincadeira, você fazer uma votação de um Código Eleitoral com um número enorme de artigos em 2, 3 dias. Isso não tem sentido, isso não vai prejudicar a democracia brasileira e vai prejudicar a imagem dos políticos perante a sociedade brasileira. São essas ponderações muito rápidas, incisivas, mas quero aqui cumprimentar o querido desembargador Thompson Flores e dizer que eu ouvi com encantamento a sua exposição e ao Armínio. Aí não vou falar de futebol, porque o nosso time está em outro patamar, é diferente. Eu sei, meu pai foi botafoguense, respeito muito o botafoguense, mas tratar do Flamengo é outro patamar, né? Não dá para discutir isso que está aqui. Então, lamento, e desculpe a brincadeira, mas eu rejeito incisivamente a figura de candidaturas avulsas por ser contrária ao sistema democrático brasileiro. Muito obrigado, desculpa a ênfase. Muito boa a ênfase. A gente, quando escolhe um tema, a gente gosta realmente de que os debates sejam inflamados. Nós trouxemos aqui no IMB a debate outro dia a questão do ativismo judicial. Foram feitos para suscitar controvérsia e para serem debatidos. Afinal de contas, Fáver, nós não somos idiotas, né? Nós não somos idiotas. Nós estamos aqui para participar, para conhecer, para debater, para discutir, para trazer os nossos queridos convidados, e esse evento vai ficar no YouTube para ser apreciado por aqueles que não puderam estar conosco hoje. Temos um grande grupo de convidados presentes, e eu consulto o doutor Thompson, que se ele quer fazer alguma observação ao que foi dito posteriormente. Senhor presidente, eu realmente confesso que estou encantado com a participação neste evento, contando com a gentileza e a generosidade de Vossa Excelência e com os acréscimos muito importantes feitos pelos desembargadores Armínio e Fáver, né? Suas Excelências, com a cultura de ambos, a vasta experiência de vida e de magistrado. Até o desembargador Fáver, inclusive, foi político, né? E do grande político, do partido do grande político Raul Pila. Eu quero apenas me associar ao que foi dito, e, inclusive, em relação à candidatura avulsa, que eu sou, em princípio, sou simpático. Não cheguei a examinar com profundidade, mas não posso negar que tanto o desembargador Armínio quanto o desembargador Fáver trouxeram realmente considerações muito importantes, e Vossa Excelência assinalou isso na sua convicção também, que merecem uma profunda reflexão. Então, de modo que eu quero cumprimentar a todos eles e Vossa Excelência e agradecer o privilégio que tive de participar dessa troca de reflexões, que eu acho que é isso que realmente nós fizemos aqui. Muito obrigado, presidente. Então, pode ter certeza que o privilégio foi nosso. E maior alegria por termos 2 convidados do Rio Grande do Sul, um deles presidente do nosso IMB naquele estado, a quem nós honramos, a quem nós agradecemos por essa disponibilidade de participar do evento, e o outro, o nosso colega Armínio da Rosa. Eu gostaria de saber, doutor Armínio, se o senhor gostaria de fazer também alguma observação, esteja à vontade. Presidente Fábio, eu apenas manifestar assim, o meu regozijo, né, de poder participar, novamente reiterar, de um evento dessa qualidade, com
tema assim tão relevante, e a oportunidade de ouvir uma aula do desembargador Thompson, né? E também aqui a manifestação enfática do desembargador Fávero, né? A minha família toda era do PL, toda, né? Que era um dos raros partidos que nós tivemos que tinha uma norma programática, parlamentarismo, né? Talvez ele, o Partido Comunista, né? E um outro que andou aqui mais ou menos ameaçando ter esse tipo de postura, mas depois desandou. Não é? Mas, olha, eu me lembro minha avó, minha mãe, meu pai, todos votando no Partido Libertador, né? Tinha exponentes representativos. E agora eu fico sabendo que um dos exponentes estava aí no Rio de Janeiro, o desembargador Fávero, né? Olha, muito obrigado, agradeço assim, a distinção e a felicidade de ter podido participar e ouvir essas manifestações, para mim, verdadeiras aulas. Já que foi falado em futebol, foi lembrado de Pelé, do Santos, de Garrincha, do Botafogo, eu acrescentaria Zico, do Flamengo, e outros considerados pela crônica esportiva monstros do futebol. Eu me confesso diante de 3 monstros da atividade jurídica brasileira. Isso faz com que eu me sinta bastante tímido, até mesmo para declarar algum ponto de vista nesse momento em que nós estamos, dito por todos, às margens, né? A sombra aí da possibilidade de um novo Código Eleitoral com mais de 800 artigos, que vai trazer algumas modificações, vai consolidar outras, vai interferir em temas que deveriam ser tratados em diplomas à parte, como foi esclarecido. Me sinto também um tanto quanto alijado, e eu sempre pensei nisso. Eu acho que o dia que eu não quiser mais ser magistrado, eu vou ser candidato a vereador lá em São Gonçalo, vou ser candidato a deputado estadual. Se vou ganhar, eu vou perder. É como aqui no Rio de Janeiro. Eu já concorri à direção da Escola da Magistratura por 2 vezes. Na primeira, eu tive aproximadamente 20, eu não tenho certeza mais se são 20 ou 30 votos, que há 65 anos me alcançaram e me levaram algumas coisas que eu tinha de bom, que era a memória. Mas na segunda, eu já tive 69 votos e serei candidato, se Deus quiser, no final do próximo ano. Então, mas eu seria candidato a um cargo político e querem que nós estejamos no limbo durante 4 anos até que possamos manifestar expressamente que somos candidatos. Eu espero que essa norma não passe e que, se amanhã ou depois eu resolver me aposentar, com certeza estarei ingressando em um partido político, porque também não teria cacife para ser um candidato avulso, porque a candidatura avulsa ela traz consigo um preço, que seria essa questão da verba dos partidos, do financiamento da campanha, e nós, magistrados assalariados, não podemos nos dar ao luxo de colocar dinheiro pessoal nas nossas campanhas, a não ser que nós tenhamos muito interesse de ter uma titularidade dessa na nossa biografia. Mas assisti com muita alegria, inclusive essa abordagem quanto ao senador, a figura do senador suplente. Nós tivemos recentemente um senador eleito com 80 e poucos votos. Antes de completar 1 ano de mandato, ele faleceu e assumiu outro que a gente nunca, pelo menos eu tenho pouca referência, espero que possa conhecê-lo e que ele possa, inclusive, trazer muitas contribuições, não é, no trabalho no exercício da sua atividade profissional. A questão dos partidos também, do Enéas, que eu conheci pessoalmente, e foi uma das pessoas mais inteligentes com quem eu pude trabalhar, mas que tinha 1 minuto, parece, apenas para dizer o meu nome é Enéas. Então, como Tiririca e outros candidatos que escolhiam figuras exóticas, folclóricas, para manifestar até mesmo a sua contrariedade com o sistema que nós temos, né? A palavra do nosso colega Fávero com relação a essa quantidade de deputados ou quantidade de assessores, aquilo que se faz ou se deixa de fazer, na medida em que nós estejamos envolvidos nessa atividade, o IMB tem trazido, já acho que o 3º evento relacionado, 3º ou 4º evento relacionado especificamente ao estudo do direito
eleitoral, a questão da cláusula de barreira, eu digo financiamento de campanha também, todos esses temas que são relevantíssimos, e eu hoje me sinto muito feliz por ter trazido 3 especialistas, né? O nosso querido ministro, quem sabe, hein? Já estou vaticinando aí uma possibilidade do nosso Thompson Flores vir a ser ministro, nosso desembargador Thompson Flores, nosso desembargador Armínio da Rosa e o nosso querido desembargador Marcos Faber, pessoa mais próxima, mas nem por isso menos ilustre, e eu estou muito satisfeito. Eu acho que esse evento tem um diferencial de ter trazido um debate aprofundado, e eu me sinto muito feliz e muito grato a todos vocês pela participação. E agradeço também aos nossos colegas que estão assistindo e convidamos todos a visitarem o site do IMB, www.imb.org.br. Muito obrigado, uma excelente noite para todos.